Mas aquele trazer para o Egito não havia sido de Deus. Um negócio que eu acho que a gente precisa entender. Deus teria outros jeitos para fazer a coisa como deveria ser feita. Mas não importa o lugar que nós estejamos, Deus fará com que aquele momento, aquela história, aquela injustiça sofrida se torne em bênção. Não é como que se Deus tinha aquele propósito era da ruindade do coração, Deus acabou interferindo naquilo, nada disso. Mas aquele era o caminho daquela família. José havia decidido, eu não vou envergar para esse padrão. Deus disse, então eu sigo com você. E é justamente por discernir isso, todas as coisas contribuem para o bem, porque todas as coisas na mão de Deus, elas vão realmente se tornar bem. Deus não se deixa vencer pelo mal e nem pela injustiça que eu ou você possa sofrer. Deus continua realizando grandes obras. Ele discerne isso e diz para os irmãos, não foram vocês. Foram vocês. Deus me trouxe aqui, Ele bota tudo na mão de Deus. E Deus fez essa coisa linda comigo. Deus me fez grande no Egito. O que eu percebo aqui, queridos irmãos, é que às vezes o contexto da nossa história familiar realmente é um contexto de doença. Realmente essa família de origem me deixou doente. O que dizer de meninas que foram violentadas dentro das suas próprias casas? O que dizer de meninos que foram violentados pelos seus próprios cuidadores? Que deveria deles cuidar. O que dizer de crianças que sofreram violência, agravo, violência física, violência verbal e violência psíquica? Grandes marcas, sim, no coração. Essas boas novas do Evangelho é que nós podemos nos tornar os ressignificadores dessa história, uma reautoria dessa história, uma história outra. Então, essa questão de nós estarmos muitas vezes andando, lamuriando, reclamando, desejando outras coisas, fantasiando para outros projetos, para outras questões. Os nossos pés muitas vezes não estão firmados para a compreensão de que o Senhor, Deus, está pronto para reconstruir a minha história e dar significado para ela. Aos 47 anos eu fui fazer faculdade. A loucura, fui fazer faculdade. Meu marido não queria. Falei, eu vou fazer, não vou pagar então, Edson, está me desobedecendo. Eu falei, pois é, eu vou desobedecer dessa vez, filho. Não vai ter jeito, vou fazer, vou dar um jeito para pagar. Tentei pagar, não consegui. Aí ele ficou com peninha, começou a pagar. Mas eu vou estudar, eu vou virar esse negócio. Tinha algo em mim que eu precisava construir. Não é que toda mulher de 47 anos precisa começar a fazer uma graduação, não. Mas tinha algo em mim que eu precisava construir, que eu precisava ir além. Há um contexto histórico em mim que eu precisava passar por cima dele para não entrar numa velhice caótica, depressiva, sofredora e sombria. No meu caso, eu precisava criar uma identidade profissional. Por várias razões que não tenho por que dizer aqui. Mas eu podia ser a mulher lamurienta, chorosa, depressiva. Depressão foi algo que sempre esteve muito, muito perto de mim para tomar minha alma, para destruir meu ser. A angústia, a inconformação. Pensa num negócio destrutivo para a vida de alguém. É a inconformação. É você olhar a família de origem, olhar a família atual e não ter padrões de satisfação. Mas, queridos, nós temos uma escolha a fazer, que é essa. Ou nós abandonamos tudo e dizemos, minha casa, minha vida, meus filhos, não tem mais jeito, acabou, para mim acabou. Ou
a gente diz, não, eu vou conseguir virar isso em nome de Jesus, Ele está comigo, José conseguiu, eu vou conseguir. As questões de uma casa, sabe, irmãos, na estrutura de uma casa não existe mocinhos. Todos compartilham do sofrimento que ali é colocado. Não adianta nós nos colocarmos como os mocinhos e os demais todos bandidos. A beleza de estudar sobre a família é nós percebermos que a família é um sistema. Um sistema que eu faço parte, não importa o quanto eu esteja injustiçado naquele sistema, eu faço parte daquele sistema. Eu posso ser a mola mestra da diferenciação de tudo o que está acontecendo ali, até para outra geração. Na minha casa, eu sou uma pequena luzinha brilhando para a geração dos meus sobrinhos. Porque todas as crianças olham para mim e dizem, ô tia, você é meia doida. Porque eu digo para eles assim, vamos lá, ninguém vai ganhar brinquedo no aniversário. A tia não dá brinquedo para ninguém. E a tia também não dá roupa para pai e mãe achar bonitinho. A tia só dá, adivinha o quê? Livro. Tia só dá livro. Tia pega pela mãozinha, leva para o shopping, paga McDonald's, entra dentro da livraria, da idade de cada um e diz, agora escolhe o seu livro. E aí eles costumam dizer, a tia é meia doida, né, mãe? Ou eles querem dizer, a tia é diferente. Mas eu tenho certeza que essa segunda geração é uma geração que vai ler. É uma geração que vai ter em mim uma pequena luzinha. Porque os meus irmãos todos estão ainda pendurados na falta de luz desse contexto passado. Meus irmãos homens estão pendurados na figura do pai que não tiveram. Quando meu pai morreu, já havia nos abandonado há muito tempo, meus irmãos, apenas 2, nós somos em 8, apenas 2 foi para o sepultamento. Todos os demais odiavam demais para estarem lá. E isso quer dizer o quê? Que esse ódio ainda é enfermidade no coração deles. São homens difíceis de continuar no casamento, são homens com dificuldade de criar os filhos. Mas que coisa linda esse negócio da graça, que em família nos faz brotar, nascer, ser luz lá dentro, vencer qualquer padrão passado, estabilizar na questão do nosso presente, jogar para o futuro a nossa vida com Deus, e ter certeza no coração de que as gerações que foram deixadas, nós pudemos de alguma maneira iluminar. Minha irmã está com 50, eu tenho 54, ela está com 56 anos, somatizou tudo que ela não teve na família passada, ela quis ter na família atual dela, a família atual não tinha como dar. Ela adoeceu, está totalmente doente. Eu a tirei outro dia de casa e falei, vamos passar o dia fora, precisamos conversar. Fiquei quase 10 horas conversando com ela. E fomos conversar. Desperta o que você não teve e que você está à procura. O que você teve, mas não foi suficiente e você ainda quer mais. Me diga o que é. Porque você está se matando. O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho que cura a nossa estrutura, não apenas na nossa totalidade de corpo, alma, espírito. Ele cura a nossa estrutura também no tempo passado, presente e futuro. E nós precisamos, como família, termos a humildade. Eu gosto de dizer que nós precisamos ter humildade
de reconhecer o que estamos fazendo e sendo. E não estarmos feitos Cinderelas atrás de uma história feliz. A história se faz caminhando. E a felicidade se faz caminhando também. Nós podemos tirar de dentro de nós essa noção modernista de felicidade pronta, de felicidade bonita, de felicidade estética, de felicidade sem defeito. A construção da nossa felicidade é a construção do dia a dia. Tem uma coisa que os crentes fazem que eu acho extremamente errado. O crente gosta de riscar a história passada. Tem um negócio com os crentes também, na escatologia, que diz que quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai se lembrar de mais nada. Eita, então chega lá, como é que fica? Não tem graça. Fica com Alzheimer? Corpo glorificado, mas com Alzheimer. Conhece ninguém, não sabe de ninguém, bobalhado. Passa pé de um, pé de outro. Oi, oi, ai, ai, ui. Oi, ai, ai, bonito. Vamos tocar, vamos, todo mundo tocar. Será que é assim a eternidade? Talvez essa noção de eternidade construída até teologicamente como uma das linhas de interpretação teológica tenha a ver com esse nosso jeito de não se relacionar com a nossa história passada e de não nos relacionarmos bem. Então, imagina que eu vou chegar lá no céu e lembrar todo o sofrimento que eu tive aqui. Mas é o meu passado, é a minha história, é o meu contexto que diz quem eu sou. Isso é identidade, história é identidade. A sua história é a sua identidade, não importa qual tenha sido a sua história, o quão terrível ela tenha sido, o quão média ou o quão boa ela tenha sido. Sua história é a sua identidade. Não dá para arriscar na nossa história e querer construir uma outra de fada, de Cinderela, de Alice no País das Maravilhas. É a nossa história. Gosto de dizer quem fui eu, porque as pessoas se enganam muito quando olham. Eu fui criada numa família que só se comia uma vez por dia, mas comia, veja bem o que se comia. Comia um pouquinho de feijão para 8 crianças, cozinhado numa panela cheia de água, amassado, feito um tanto assim de água numa panelona, e depois um punhadinho só de arroz e jogado dentro. Pensa numa criança com fome. Até hoje eu não consigo matar. Se eu fizer um pudim lá em casa, eu tenho que comer ele todo. Minha mãe totalmente depressiva. A gente, depois de um ano e meio de idade, já ia para a rua. Meu irmão falecido no ano passado de HIV, aos 7 anos, quase 7, 6 anos e meio, ele foi violentado. E ele disse para mim no leito de morte, eu mandei matar os 2 que me violentaram. Desse contexto, agora o que eu faço? Eu risco isso. Aí encontrei meu marido, italiano da terra mesmo. Agora pensa numa sogra italiana. Multiplica essa aflição por 1000. Porque a mulher queria mandar em mim, mas eu era gazela solta. Ela não ia mandar em mim nunca. Ninguém tinha mandado em mim. Ninguém tinha colocado limite em mim. Quem colocou limite em mim foi a palavra de Deus. Agora ela veio querendo mandar, dizendo o que eu ia cozinhar, o que eu não ia, não sei o que. Eu olhava todo, dizendo que eu tinha que orar noite e dia. Eu disse, noite e dia, eu não vou orar, não. Meu marido sofreu comigo, irmãos. Sofreu, porque ele não conseguia me entender, eu não conseguia me explicar. Nosso casamento foi um casamento de muita lida um com o outro. Ele, por ser um europeu, achando que só na Europa tem gente boa e que brasileiro não é gente boa. Mas escolhe eu para casar.
Mas tinha um negócio, ele pegou as amostras das alianças para a gente ficar noivo, já vou acabar. Ele pegou a amostra das alianças para nós ficarmos noivos e não tirava do porta-luva. E eu, quando eu achei aquilo ali, eu falei, mas por que essas amostras estão aqui? Ele estava com dúvida. Ou seja, ele olhou para mim e disse, essa mulherzinha doente até o último fio de cabelo. Mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que ele era apaixonado. Glória a Deus por vocês, mas para ele foi difícil. Mas o Espírito Santo de Deus queria a todo custo, como quer com qualquer um de vocês aqui, a todo custo fazer algo novo em mim. E eu não risco a minha história. Eu sou a menininha que passou fome, eu não posso ficar perto de pudim. Tire logo esse pudim de perto de mim. Eu sou a menininha que passei fome, eu sou a menininha que fui para a escola e ninguém foi me levar. Eu sou a menininha que entrava na fila para tomar vacina e gritava, feita uma desesperada, chorava, 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 porque eu estava sozinha para tomar uma vacina. Eu fui a menina que comecei a trabalhar na casa de família muito cedo. Eu fui a menina que me casei muito cedo. Eu precisava me casar. Eu precisava ter o amparo que eu não tinha tido na família de origem. Essa busca me tornou uma pessoa muito exigente emocional, porque eu achava que o meu marido tinha que me proporcionar aquilo que eu não havia tido. E isso é extremamente negativo. O seu cônjuge não tem que suprir a falta daquilo que você não teve. Ele não é capaz. Teu cônjuge não tem capacidade de suprir a falta da sua vida de família original. Por isso que muitos casamentos naufragam logo no começo. Porque a gente vai com aquele buraco existencial da primeira família, achando que a segunda família terá que suprir, não terá que ter problemas, e não é assim. Deus espera reconstruir nossa identidade, fortalecendo-nos, nos fazendo estar de bem com a nossa história antiga, nos fazendo vê-lo caminhando pela nossa história e chegando até nós. E eu creio de todo o meu coração que eu chego na eternidade com a minha historiazinha de menina que passou fome, 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 fome. Acho que até lá eu vou estar curada dessa fome. Mas essa minha história que me constrói, que me amadureceu. Por que é que vocês acham que eu fui buscar psicologia? Tudo a ver comigo. Por que é que eu fui para uma especialização de família e casal? Tudo a ver comigo. E o que é que o Senhor Deus faz? Vai, eu abençoo você. Essa é a sua jornada, é a sua caminhada. Isso tudo que você faz tem a ver com o seu contexto. Que Deus lindo que não nega o meu contexto, mas que me constrói a cada dia a partir do meu contexto. Isso que a gente vê em José. Um homem que não nega seu contexto, que consegue perdoar, e que no final de tudo traz toda essa família para um lugar de bênção que ele estava. E queridos, a nossa história pode ser a mesma. Eu não tenho receita para a família dar certo. Esse negócio de livrinho que a família vai dar certo, faça isso, faça aquilo, não tem. A gente tem pé no chão, contexto histórico no coração, perdão, perdoe quem precisa ser perdoado. Já perdoei minha sogra, graças a Deus. Perdoei meu pai, enterrei meu pai perdoado. Já perdoei a negligência da minha mãe. E quero ter diante de Deus um caminho familiar. Não quero ser enterrada como missionária nem como doutora. Quero ser enterrada como a menina Edna, que sobreviveu à negligência total dos seus pais. Que encontra Jesus e aposta tudo e se entrega e anda por esse caminho.
Uma coisa muito grave que teve comigo é que eu me casei e não pude ter filhos. E aí, essa família atual, ela não caminha, ela acaba fixando uma fase. Porque todas as fases, elas vão se duplicar a partir dos filhos. E a fase dos filhos é a primeira fase. Você casa e tem filhos. E as fases da sua vida começam a desenvolver. De maneira que a fase começa quando você casa e tem os filhos. A minha fase começa e engessa. E aí Jesus disse, vai lá, filha, constrói uma identidade outra e vai ensinar sobre família. Vai trabalhar no reino de Deus. Vai construir significado. Em nenhum momento eu vi Deus passando mão na minha cabeça, dizendo, coitadinha. Você sabe que essa palavra, coitadinha, não é uma palavra legal? Coitado, não. Porque quando você diz coitado para alguém, você tira desse alguém a capacidade dele dar a volta. Tadinho. A gente faz isso com deficiente. A gente faz isso com pessoas que não tiveram oportunidade. Coitadinho. Ninguém é coitadinho. Misericórdia é uma coisa. Achar que o outro é coitadinho é dizer, esse outro não tem capacidade, não tem condição, não é possível para ele. Com Deus não tem coitadinho nessa questão de contexto familiar. Com Deus, ele diz, o seu contexto foi esse? Pois é, então a gente vai virar esse negócio e vai fazer outra coisa com você. E a partir disso daí a gente não precisa apagar nada e você vai ver o que é que eu posso fazer, não apenas com você, mas com todos os seus e com a geração posterior. Se você acredita em maldição familiar, o seu centro de compreensão disso pode estar equivocado. A maldição familiar é o comportamento não redimido. A gente pode mudar o comportamento daquela família. Pela primeira vez na vida, minha mãe me disse uma palavra há um mês atrás. Ela disse assim, você é valente. Você resolve e faz acontecer. E aí eu fui para o banheiro, era o cômodo mais perto de mim, e disse assim, Jesus, pela primeira vez ela faz um elogio, mas olha o que é que ela disse, ó. Ela disse que eu sou valente, eu sou mesmo. Ela disse que eu faço acontecer e eu faço mesmo, Senhor. E eu consegui ver uma luz para uma outra geração, porque eu sei que ela fala essas coisas. E a outra geração está ouvindo, e que ela é uma luz com muito pouco fulgor. E que essa geração outra não pode se estabilizar nessa luz dela, que é quase apagando. De alguém que não quer sobreviver, que precisa de muitos remédios para passar o dia e para passar a noite. Psiquiátricos. Então, queridos, o que eu tinha para falar nessa noite era isso. Que nós podemos viver para quem do nosso contexto familiar. Mas totalmente, queridos, compreendidos de que família não é esse carrossel. Família é lugar de conflito, é lugar de dor, é lugar de angústia, mas é o lugar onde nós crescemos e o Senhor coopera conosco. Amém? Queria orar por vocês. Baixa a sua cabeça. Meu santo Senhor, Tua palavra vem e nos abre esta porta de contemplação da Tua verdade. De estarmos ainda hoje pensando que família não é aquilo que é pintado na televisão, não é comercial de Doriana. Não é algo pelo qual nós não tenhamos que lutar muito, perdoar muito. Mas família é o lugar onde o Senhor com certeza está presente. Com certeza o Senhor nos honra. Com certeza
certeza o Senhor nos faz crescer, nos faz tornar cidadãos do céu. É dentro desse contexto familiar, tanto o contexto passado como o contexto atual. E por que não, Senhor, nós não possamos aqui nesta noite ousar, pensar que a família na eternidade reúne essas duas histórias, formando uma terceira história de família de vencedores em Cristo Jesus. Que venceram todas as tempestades, mas não perderam o brilho, não perderam a alegria, não perderam a criatividade, não perderam a identidade, não perderam a razão. Eu oro para que o teu Espírito Santo fale destas coisas ao nosso coração, porque minhas palavras são pequenas e fracas. Mas eu sei que o teu Espírito Santo pode construir em nós compreensões profundas a esse respeito. Eu te louvo e te agradeço por famílias aqui presentes. E quero abençoá-las no nome poderoso do Senhor Jesus, Deus. Abençoa esposas, abençoa maridos, abençoa pais e mães. Abençoa filhos, meu Senhor. Com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos. Com bênçãos da profundidade, com bênçãos das alturas. Queremos estar debaixo da tua bênção de entendimento para a nossa vida familiar e cotidiana, em nome de Jesus. Amém? Se você está do lado de um familiar seu, acho que você pode levantar e dar um abraço agora. Hã? Vai, sem preguiça. Bora lá levantar. Isso, abraça. Se a família está longe, vai até lá, busca a esposa, busca o marido, busca a sobrinha. Vai lá, abraça lá, que agora é um momento bom. Esse é o momento do reteté. Se você está sozinha, sem nenhum familiar presente, queria que você que está com o familiar fosse lá e abraçasse. Glória a Jesus, que o Senhor possa curar a sua família, o Senhor possa restaurar a sua família. O Senhor possa derramar grandes fontes de alegria sobre a sua família. Seja abençoado no nome santo do Senhor Jesus.